Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Dessa vez nós vamos começar com um quadro novo aqui no canal que se chama Papo de Transformação e eu vou conversar com a Juliana Forte, minha colega de turma, minha amiga há 30 anos. A Juliana é geriatra, também é maratonista e nós vamos falar um pouquinho exatamente sobre a atividade física e o envelhecimento saudável. Então, nós vamos trocar ideias sobre esse assunto, um papo muito prático, com muitas dicas interessantes para vocês. Eu espero que esse novo canal, esse novo veículo de informação, esse novo canal de divulgação de conhecimento possa ser importante para você. Se você gosta desse conteúdo, peço que você o compartilhe, divida com alguém da sua família, algum dos seus amigos, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe também o seu comentário para que, eventualmente, se a gente tiver alguma dúvida sobre o assunto, a gente possa esclarecer e criar aquele ambiente legal de troca de informações e todo mundo possa aprender bastante sobre um assunto que é tão legal e realmente está tão na crista da onda, né? A atividade física e o papel dela para o planejamento do envelhecimento, tá bom? Então, um ótimo papo de transformação para todo mundo. Valeu! Legal, então nesse primeiro episódio do nosso Papo de Transformação, estou aqui com a Juliana, minha amiga há 30 anos, geriatra, em Santo André. Nós vamos falar um pouquinho sobre atividade física e envelhecimento saudável. Juliana, obrigado por você ser a primeira convidada desse Agradeço o novo convite, quadro. muito privilégio meu estar aqui. Eu que te agradeço muito. E aí, vamos falar um pouquinho sobre atividade física e envelhecimento saudável, né? Então, Bora. vamos começar do começo. Então, quando a gente está falando de envelhecimento, né, qual que é a definição de envelhecimento? A partir de qual faixa etária nós estamos falando? A, a Organização Mundial de Saúde, ela considera dois valores de idade, um para os países em desenvolvimento como o nosso, que aí a gente está falando de uma população acima de 60 anos, e nos países desenvolvidos é considerado idoso, pessoas acima de 65 anos. Essa diferença, ela se dá mais pela expectativa de vida, que nos países em desenvolvimento ela acaba sendo, infelizmente, mais baixa. Tá, Atualmente, aqui no Brasil, a nossa expectativa média de vida está por volta dos 76 anos. As mulheres vivem um pouquinho mais do que os homens. tá. Acredito até que pela faixa etária, antigamente os homens tinham mais chance de ter acidente, de morrer em faixa etária mais jovem, e também tinham mais exposição aos fatores de risco. Eu acho de verdade que isso pode mudar, porque as mulheres agora também estão tão expostas quanto, né? Mudou bastante Sim, a questão de ocupação e de estresse e de todo o resto. Então, eu acho que num futuro é capaz que a nossa vantagem é, pode ser que diminua. Não sei se estou sendo pessimista ou não, mas pode ser que ou que os homens vivam mais, mas que, né, não sei se as mulheres aqui vão viver menos, vamos ver. aham. Tempo dirá. E qual a porcentagem de idosos, mais ou menos, dentro da pirâmide populacional aí? Nós temos o quê? Qual a porcentagem de pessoas acima dos 60 anos aqui no Brasil? A nossa pirâmide etária, ela está mudando, né? Aham. É, ela era uma pirâmide que tinha uma base alargada, como é uma pirâmide mesmo, e agora ela já está evoluindo um aumento da sua da parte de cima, né? Porque nós estamos tendo um número, ela está ficando que nem um figo, assim, né? Não está mais aquela base como uma pirâmide mesmo. A gente está tendo um número menor de pessoas de crianças, né, por famílias. É, as pessoas estão tendo menos filhos e estão vivendo mais, Tá. né? Então, hoje, no Brasil, a gente tem mais ou menos uma porcentagem de
de idosos acima de 65 anos por volta de uns 15% da população, né? Mas isso deve começar a aumentar, né? Porque aí a Tá. gente vai tendo uma quantidade menor de crianças né? E em breve a gente se calcula que sejam mais de 50 milhões de idosos lá para 2035, é muita gente, né? Tá. Eu acho que a gente passou essa fase de pirâmide mesmo, né? Base larga e a ponta ali pequena. Agora a gente está numa fase meio botijão de gás, assim, né? Aquela coisa Isso, é. meio quadradona, até que a gente vai chegar ao ponto de inverter realmente a pirâmide, né? A taxa de natalidade seja baixa, nós vamos ter a população de idosos muito grande, com uma expectativa de vida mais elevada, né? E que aí é a faca de dois gumes, né? Porque nós vamos ter, e é por isso que o que nós vamos conversar hoje é tão importante. Porque hoje a gente ainda tem idosos envelhecendo bem, mas nós temos uma grande parcela de idosos envelhecendo com uma porção de incapacidades, com perda funcional, gerando Tá. gastos muito grandes. Então, a gente sempre existe uma preocupação financeira até de como é que essa parte de baixo vai sustentar a parte de cima, se a parte de Sim, cima precisar de cuidador, né? sim, Se precisar de. Então, aí a conta não vai fechar, que essa é uma preocupação mundial, né? A gente precisa realmente pegar essa população, a base da pirâmide, e fazer com que essa população seja saudável, para que a gente consiga chegar lá na frente com qualidade e não só viver bem, mas também não gerar encargos e adoecer a pirâmide inteira, né? Porque sim, senão a ponta sem de dúvida. cima vai complicar todo mundo que está embaixo, né? Tá. Então, Juliana, o que que é? A gente falou um pouquinho dessa parte conceitual, definições. Então, o que que a gente entende como envelhecimento saudável? Talvez esse não seja o termo técnico, né, mais adequado, mas é o termo que está muito, a gente vê muito na mídia, né, muito nos veículos de comunicação, na internet, enfim. Então, como que a gente definiria o chamado envelhecimento saudável? É só ter uma velhice com o menor número possível de doenças? Ou existem outras coisas que estão embutidas dentro desse conceito de envelhecimento saudável? Como é que você entende isso? Eu vou até te falar, eu vou começar falando. Você sabe que quando eu atendo, quando a gente fala com alguém jovem, é até interessante que você fala assim: você tem medo de morrer? E aí muitas vezes o jovem fala: nossa, eu tenho medo de morrer e tal. E quando você fala para o idoso, qual é o teu maior medo? Eu faço essa pergunta com muita frequência no consultório. O maior medo do idoso normalmente não é morrer, porque ele sabe que está chegando. O maior medo do idoso é a perda da autonomia, né? É você, ele fala, eu tenho medo de dar trabalho, eu tenho medo de não conseguir responder pelos meus atos, eu A tenho medo de não incapacidade, poder né? A ir, dependência, né? a dependência. Então, eu acho que a primeira coisa com relação ao envelhecimento saudável é assim, ó, é a manutenção da autonomia. Eu acho que isso é o mais importante, né? O cara que tem um envelhecimento bem sucedido é a pessoa que consegue manter a sua funcionalidade, que consegue se manter, né, ativo, e detentor da sua. Né? Você não precisa fazer, mas você precisa saber mandar fazer. Isso minha avó falava, né? E acho que é isso que é o mais importante. E aí nós temos assim, ó, existe uma palavra que é a senescência, que é o envelhecimento fisiológico. Isso vai acontecer com todos nós, é inexorável, não tem jeito. Então você pode fazer o que você quiser, sim, o cabelo vai ficar branco, né? Até eu falo isso para os pacientes. Se não tem remédio para o cabelo nascer preto até agora, então sinto muito, estamos envelhecendo e o cabelo está nascendo branco e é isso. Então, isso é a senescência. E até quando os pacientes falam assim para mim, isso é normal da idade? Eu falo, para a gente considerar como normal da idade, todos os idosos têm que ter. Então, cabelo branco, Ah, sim, é normal da idade. Ruga, sim, é normal da idade. Dor no corpo é normal da idade? Se nem todo idoso tem dor no corpo, então não é normal da idade.
né? E aí que entra a senilidade, que é o envelhecimento patológico. O envelhecimento patológico, ele é o que vai fazer com que esse envelhecimento fisiológico, que seria um envelhecimento bem sucedido, a gente tenha doenças que se instalem, que pode ser ou geneticamente determinadas ou por uma questão dos hábitos de vida que não foram adequados, Tá. e aí você tem a evolução para o envelhecimento patológico, que é esse que vai dar trabalho, que é esse que vai causar perda de autonomia, que é esse que Tá. vai impactar na qualidade de vida da pessoa, que Uhum. isso eu acho que é o mais importante. Sim. Eu acho que como a gente, como nós estamos falando aqui, né? Como a nossa expectativa de vida é maior do que era alguns anos atrás, e a gente pretende chegar lá na idade avançada com a maior funcionalidade possível. Eu acho que nosso papel é informar, né, as pessoas no sentido de que a gente precisa planejar o nosso envelhecimento, né? Quer dizer, para eu ter um envelhecimento saudável, eu vou ter que fazer coisas hoje, agora, começar aqui com 30 anos, 40 anos, 50 anos, para poder chegar lá nos 70 do jeito que eu acho e do jeito que eu quero chegar, E né? aí, agora eu vou te fazer uma pergunta: com quantos anos a gente começa a envelhecer? Eu acho que olha, eu acho que pelo que a gente vê, algumas coisas que a gente recomenda para os pacientes, faça um check-up anual do ponto de vista cardiovascular a partir dos 35 anos. Isso mesmo. Então, a partir dos 35 anos, a gente perde 1% de função por ano. Isso de vários, de tudo, né? Todos Então, os sistemas, todos os de tudo. sistemas. Isso não quer dizer que quem tem 35 anos precisa ir ao geriatra. Quem tem trinta e Tá, cinco anos precisa cuidar da sua saúde, tá? Porque o geriatra é o especialista no idoso, então a pessoa não é idosa ainda. Então, muitas vezes os pacientes chegam para mim achando que aos 35 eu vou ter o comprimidinho que a gente vai dar, aquele pool de vitaminas, e aí que a pessoa vai parar o envelhecimento e que está tudo sob controle, mas não é isso. Na verdade, a partir dos 35 é quando a gente está já com a reserva, começou a reserva técnica a baixar, né? Se deixou de ganhar. Então, sim, por isso que é aquela coisa, eu falo que é uma poupança. Até os 35, a gente tem que batalhar na pediatria e com os adultos jovens, porque você ainda tem como colocar dinheiro na poupança. A partir dos 35, você vai resgatando um pouquinho por vez, né? Então, quem resgata muito vai terminar sem nada. Então, se você fizer alguns aportes, pode ser que aquilo dure um pouquinho mais, né? sim. Mas a ideia tem que ser de poupança mesmo, né? E uma outra coisa importante é assim, a gente tem outro conceito também da Organização Mundial de Saúde, que é um conceito, inclusive, feito por um médico brasileiro, o doutor Alexandre Kalash, é um conceito de envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo, ele não é só relacionado à saúde, ele é relacionado à saúde, à participação desse idoso na sociedade e à segurança que a gente tem que garantir a esse idoso, né? Porque não adianta nada a gente ter essa beleza de, vamos envelhecer bem, vamos fazer tudo, e aí quando você tem 65 anos, você está bem, você quer continuar sendo produtivo, e a parte econômica não te quer mais, porque você foi descartado, né? Você tá Então, isso é velho. uma outra. Você está velho. Então, a gente também tem uma outra batalha junto à sociedade, que é, além de você. Desculpe, temos uma sonoplastia aqui. Certo. Há uma batalha junto à sociedade, que além de você garantir a saúde desse idoso, garantir que ele continue lá, né? Porque não vai adiantar você pegar e achar que todo mundo tem que terminar, chegar aos 70 anos e você senta num banquinho para jogar dominó, os homens sentam num banco para jogar dominó Sim, e as sim. mulheres sentam num banco para fazer crochê. Fazer Então, crochê. não, né? Claro, tivemos uma geração aí toda onde as mulheres tinham a questão dos trabalhos manuais, dos trabalhos de casa, mas nós já estamos com uma geração que está chegando com o pique total, né? Querendo Sim, continuar trabalhando, querendo continuar produzindo, né?
E isso que é nosso papel enquanto sociedade, garantir que esse idoso tenha essa oportunidade, né? E combater um outro conceito que se tem, que é o etarismo, que é você julgar que todo idoso é frágil, que todo idoso é incapaz, que todo... Então, inclusive, as imagens no metrô, no ônibus, elas já estão sendo substituídas, porque aquela Olha que imagem do interessante. idoso com a bengalinha para você sentar, Ah, aquilo era um problema, é um etarismo. Quem disse ah, que só o idoso com a bengalinha tem direito a sentar no ônibus? Não. O idoso que está voltando de uma maratona, como o Drauzio Varela, ele tem direito a sentar no banco preferencial, mas ele não tem a bengalinha. E a gente tem que combater o etarismo, que é essa imagem que a gente tem, né, do idoso frágil, incapaz, vulnerável, sim. que às vezes não é assim, né? Aqui no interior, não sei se aí em Santo André, mas aqui no interior, você morou aqui muito tempo, mas é aquela figura do idoso no banco da praça, né? Tá lá de chapeuzinho, jogando Isso. dominó, jogando conversa fora, e que a velhice, ela basicamente se resume àquilo, né? Como É, você falou, o idoso ele tá lá na praça lá e tal, tá lá, né, sem não ter nenhuma atividade, a velhinha dele tá lá fazendo as atividades domésticas e o tempo livre que ela tem, ela faz um crochê, quer dizer, mas hoje não é uma coisa, mudou completamente, né? completamente. A gente tem idosos que são. A gente fica. Eu, por exemplo, eu gosto de ouvir podcasts. Eu tô ouvindo uma série que o Abílio Diniz está fazendo de entrevistas. É espetacular. O Olha cara que é legal. formidável, é um cara super ativo. Então, assim, não é a idade, né? Não é a idade, definitivamente não é a idade. É por isso que a gente tem que se preparar tão bem para tentar chegar como esses caras que eu estou dando exemplo aí. Tem uma série no canal Off, uma série espetacular, chama Jovens por Natureza, e mostra um idoso velejador, uma senhora que faz escalada, Ah, uma triatleta, um idoso que é o recordista mundial de paraquedismo. Ele salta desde os 18 anos de idade, ele tem 83 e ele continua pulando de paraquedas todos os dias. É uma nossa. graça, é muito legal. Então, esse é o modelo que eu quero. Esse é o modelo que eu quero seguir. É para isso que eu tô na luta aqui, tô Você na tá, luta. você tá fazendo a sua poupança. Isso mesmo. Tô aqui, tô fazendo um aporte É diário. isso aí. Já que nós não temos mais 35, né? Bora fazer o aporte, isso aí. E qual que é o papel, Juliana, da atividade física dentro desse planejamento do envelhecimento saudável? Vamos falar um pouco disso. E depois, assim, o meu perfil no Instagram, eu acredito em medicação, e o ação está em vermelhinho, porque, na verdade, ação é remédio. Então, eu tenho pintado na parede do meu consultório, embora muitas pessoas não entendam o que está pintado, eu explico. Sabe aquela coisa que a gente fala? Você quer que eu desenhe? Eu desenhei, eu pus na parede. Mas ainda assim, a gente ainda tem uma dificuldade de fazer as pessoas entenderem que cada coisa que está desenhada ali é um remédio. E a atividade física, ela não só é um remédio, como ela é um remédio que eu falo, é muito legal quando a gente começa a estudar sobre isso e a gente vê o quanto de comprovação científica a gente tem relacionada à atividade, ao benefício da atividade física e todo o resto, né? Então, a gente tem a questão da longevidade, a questão da cognição, a questão da massa muscular. Então, a atividade física, ela é o remédio mais completo para o idoso, porque ela vai atuar em todas as áreas que o envelhecimento fisiológico pode ser prejudicado, né? Então, a parte articular, muscular, isso fisiologicamente nós vamos ter um problema. Então, todo idoso começa a perder fibra do tipo 2 e fica com a fibra muscular do tipo 1, que é a fibra lenta. É por isso que o idoso anda mais devagar. Se eu não tenho como parar de perder fibra, eu tenho que fazer a fibra que sobrou ficar mais forte. E a única coisa que faz isso é a atividade física, né?
Então, a questão da cognição, da saúde cardiovascular. Então, quando eu, com atividade física, controlo meus parâmetros metabólicos, minha saúde, né, porque a gente ainda tem a doença cardiovascular ou cérebrovascular, ela é um dos maiores problemas no idoso, né? Então, se a atividade física tem esse benefício bem documentado que você coloca no seu perfil todos os dias, né? Ela vai te trazer um envelhecimento saudável, não tem como ela fazer diferente, né? Porque ela vai melhorar isso tudo para você lá na frente. Aham. E ela tem essa questão de melhorar a funcionalidade, porque quando eu penso em ser um idoso funcional, não é só porque assim a questão da funcionalidade ela tem várias coisas, né? Então, quando eu pergunto para o paciente, tudo bem, o que você entende por ser independente, né? Porque tem idosos que falam assim, eu não preciso ter força para andar até o mercado e trazer uma sacolinha de compra, porque eu posso mandar meu filho ir. Tudo bem, mas você precisa sentar no vaso sanitário e levantar? Você precisa tomar banho sem ajuda? Exatamente. Você precisa pegar uma coisa no chão que caiu? Então, quando você fala de agachamento e fala assim, meu Deus, agachamento, sim, mas você vai usar agachamento. Derrubou no chão, você tem que pegar. E se Entrar e você sair não do tiver carro, né? Coisas tão simples, entrar né? e sair do carro, exatamente. Então, não é só, eu mando comprar, eu mando fazer, eu mando acontecer. Não, não. Você pode mandar, mas existem coisas que você não vai querer que as pessoas façam por você. E essa questão das atividades de vida diária, a atividade física vai te ajudar pra caramba. Sentar e levantar da cadeira, sentar e levantar da privada. Então, isso traz uma perda de qualidade de vida, traz uma incapacidade sem tamanho. A pessoa fica desesperada quando precisa uma mulher que o filho homem ajude ela a tomar banho. Ela não quer. Ou o contrário, um homem que a filha ajude, ou que a nora ajude, né? Eles não querem. Sim, Então, se não quer, a melhor alternativa é a atividade física, porque a gente vai manter a mobilidade, a gente vai manter a funcionalidade, né? E a gente vai manter cognição também, porque essa é uma outra coisa. Às vezes as pessoas vêm no consultório e falam assim: olha, meu pai e minha mãe têm Alzheimer, ou tem Alzheimer na família, eu quero um remédio para prevenir Alzheimer. Então, o melhor não, o único remédio descrito como evidência é atividade física. Então, quanto mais a gente viver, maior é a chance da gente ter demência, sim. infelizmente. Mais a gente com atividade física empurra isso lá para frente, né? Porque aí é assim, minha avó teve demência com 96 anos. Gente, se eu tiver demência com 96 anos, para mim vai estar ótimo. Tá ótimo. Eu Sim. não quero mais nada, tá tudo bem. Entendeu? Mas eu quero empurrar isso lá na frente. Agora, se eu, com a avó diabética, com tia hipertensa e obesa e diabética, com mãe hipertensa, se eu não cuidar disso, eu posso ir embora com 72, como minha tia foi. Entendi. E pior, minha tia foi embora depois de anos acamada, com úlcera de pressão. Então, assim, isso eu não quero para mim, né? Essa perda de funcionalidade eu não quero para mim. E é isso que a gente tem que. O principal remédio é a atividade física. É o principal aporte na poupança. Esse é o capital que mais vai. As fichas são maiores, né? É. E tem algum exercício que seja contraindicado para os idosos? Assim, esse tipo de exercício o idoso não pode fazer. A primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, quando me perguntam, né, qual é o melhor exercício? Isso. Eu falo para o idoso o seguinte: o melhor exercício é o que você vai fazer. Hoje, a gente tem, claro, evidências na literatura, e tenho me interessado muito pela área, estou concluindo a pós-graduação em treinamento resistido para saúde, doença e envelhecimento, e estou engatando um mestrado na área, tá? É, Então, é um assunto que me interessa bastante. As maiores evidências científicas são com treinamento resistido, com musculação.
tá? Essa é a maior nível de evidência. Só que a gente tem uma resistência super grande dos idosos com relação à musculação. E não só dos idosos, eu acho que dos parentes, dos filhos, né? E eu digo até que dos profissionais, as pessoas têm um pouco de medo do idoso, né? Então, às vezes, o que que eu vejo na academia? Porque eu fico na academia só dando uma olhadinha o que estão fazendo, né? A gente, às vezes, até subestima o que o idoso é capaz de fazer. E isso você acaba desestimulando o idoso de continuar, né? Então, muitas vezes, realmente, dependendo do horário que o idoso vai, a menininha mais bonitinha acaba tendo uma atenção um pouquinho maior, né? Ele se desestimula e vai embora, né? Mas a gente tem já profissionais que têm um olhar super legal para isso, né? Então, a minha turma de pós-graduação, 85% da turma são de professores de educação física que estão lá para isso, para não ter medo de idoso, né? Tá, Então, o melhor exercício é o treinamento resistido. Mas o legal. exercício, o que eu falo não adianta eu falar para o idoso que nunca teve essa cultura, que nem assim, a minha mãe hoje, sob pressão da filha, ela faz atividade física com o personal. Ela faz musculação com o personal, 2 vezes por semana. Mas a minha mãe ela não teria segurança de ir para academia sem o personal. E personal é caro, né? Não é uma coisa que qualquer pessoa tem acesso. Então, por isso que, às vezes, um treinamento funcional, né? Ou você ter um pilates... O povo me pergunta muito do pilates, né? Pilates é um bom exercício para idoso? É um ótimo Ótimo. exercício para idoso. Né? Então, você também tem atividade resistida dentro do Pilates, né? A coisa é um pouquinho diferente, mas ela tem o seu papel. Agora, e o idoso que não tem poder aquisitivo para fazer um Pilates ou para ter um personal, né? Esse idoso, ele precisa do exercício, ele precisaria estar inserido, eu não sei como é que é aí em Botucatu, mas aqui em Santo André, a prefeitura tem iniciativas super legais de atividade física para o idoso, né? Eu, pesquisando nas coisas aqui, eu ainda acho que a gente tem uma questão do etarismo. Sabe que os jogos da terceira idade aqui de Santo André, ele tem bocha, tem malha, tem dominó, tem umas coisas assim que eu falo, gente, é atividade física, né? Vamos botar esses... Mas, de qualquer maneira, se eu colocar esse idoso para jogar bocha e jogar dominó, e, de repente, pelo convívio social, ele conhecer uma turma, que ele pode se inserir num grupo de caminhada, que ele pode ficar à vontade para ir fazer uma dança ou alguma outra atividade, eu acho que isso é válido, porque você consegue resgatar esse idoso, né? Tá. Agora, alguns mitos. A atividade boa para idoso é a hidroginástica. Eu não sei de onde é que as pessoas acham que todo idoso tem que fazer hidroginástica, né? E a hidroginástica é um problema, né? Porque muitas vezes a hidroginástica ela tem esse papel somente social. Como atividade física, ela não é uma boa atividade física, né? O idoso às vezes fica só dando uma mexidinha lá dentro da água e tá achando que tá fazendo um super exercício. Quando Eu acho que esse exercício talvez seja a única justificativa que ele fala, não tem impacto, né? isso, mas não tem Mas, impacto, mas também mas o impacto ele é importante, principalmente para as sim, mulheres pós-menopausa, e o impacto é um estimulador da osteossíntese, né? Quer isso, dizer, você tem menos osteoporose e tudo mais, né? Quer isso. dizer, o impacto E é essa importante também, o sim, impacto. exatamente, exatamente. Então, uma aula de hidroginástica bem feita, claro, ela vai ter Ok, um peso, sim, mas a gente vê que muitas vezes essa aula ela não acaba não tendo outro papel que não o papel do social ali, né? tá. E aí que as pessoas falam, eu faço hidroginástica há muitos anos e não tem resultado, eu não vejo nenhum resultado. Então, esse é o maior problema. E aí, o que que acontece? Nós, médicos, a gente não sabe indicar atividade física, mas a gente sabe Verdade. contraindicar o que é um problema. A gente manda o idoso fazer repouso, o que é um problema, porque esse idoso evolui com imobilismo depois, com sarcopenia.
com uma porção de coisas. Então, é aquela coisa, tá doendo, então não faz. Doeu, então não faz. Espera lá, doeu o quê? Que dor que é? É uma dor de que a atividade tá tendo o seu resultado, ou é uma dor que é uma lesão, que foi um exercício, às vezes, que não foi feito adequadamente? Nós dois sabemos que tem hora que dá ruim mesmo, né? A dor vem e a Sim, gente fez alguma coisa errada, não é? Mas não é todo idoso e toda atividade física que vai produzir dor no idoso, é, né? Então, por isso que é super importante que nós médicos a gente não tenha um papel de contraindicação desse exercício, que é o efeito nocebo, né? Existe o efeito placebo, aonde a coisa tem um efeito, não é remédio, mas tem um efeito benéfico, e existe o efeito nocebo. É remédio, mas fica com aquela coisa do efeito maléfico. E não sim. é assim, né? Então o paciente fica com um preconceito, fica com um pré-julgamento de um exercício que deu errado lá atrás e ele não quer fazer, né? A questão do aeróbico ou do anaeróbico, por que, que a musculação é melhor para o idoso e é melhor para o idoso com doença? Porque o exercício anaeróbico, ele é de curta duração, então você não utiliza oxigênio para fazer aquela atividade. Então, pacientes muito debilitados conseguem fazer, às vezes, uma série menor, com um menor número de repetições, com uma carga menor, mas conseguem ter o estímulo. Você não consegue pegar um cardiopata que você cuida e fala para ele, vai fazer caminhada. O cara não dá Vai fazer meia conta. hora de bicicleta lá, o Não vai cara não. dar. Então, o aeróbico, ele vai ter um papel muito bom, mas para o idoso que já é mais ativo. Ah, Para o idoso debilitado, a gente tem que pensar que ele primeiro tem que ganhar força muscular, para depois ele ganhar condição de fazer uma atividade sim. aeróbica. E aí, nós médicos, a gente receita o que é para o idoso? Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma hidroginástica, são todas atividades aeróbicas. E aí o paciente chega lá e ele não dá conta de fazer, porque ele não tem oxigênio para isso, ele tem algum problema, né? Ele não tem como gerar oxigênio para isso. Então, quanto mais debilitado o idoso, melhor é o papel da musculação. Tá. Não, beleza. Então, quer dizer, isso também acho que é um meio que um mito, né? De que o idoso não pode pegar peso. É claro que você vai Pode. ter que ter alguns cuidados, né? Na orientação, principalmente ali no prescritor, no personal, que vai Sim. prescrever a atividade. Mas talvez A vai gente tem trabalhar, não vai trabalhar tanto com peso livre, vai trabalhar mais com uma isso, barra, que é isso, mais fácil e exatamente. tal. Isso. Mas ele não só pode, como deve trabalhar Deve, com a isso. musculação. E o jargão né? O jargão da geriatria, para tudo isso serve, né? Start low, go slow. Então, começa uma carga baixa e vai aumentando devagar. Então, é isso, o número de séries pequenas, né? Desculpa, o número de repetições pequenas com uma carga baixa e devagarzinho você vai ampliando isso conforme o idoso vai ganhando força. E pequenas coisas para o idoso debilitado geram grandes impactos, porque a hora que você consegue melhorar um idoso e ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue Sim, ficar na pia para lavar a louça, ele consegue caminhar com o neto, ele consegue agachar, pegar o neto no colo, né? Então, isso tem um impacto super positivo. sim, e a sarcopenia, né, a perda de massa magra também, ela tem um fator é uma variável que causa mais mortalidade. Quer dizer, um grupo que Sim, perde massa magra, ele tem uma mortalidade maior do que o grupo que tem uma massa magra preservada, né? Então é um sim. risco também, né? É. E o nosso problema com o idoso, para perda de massa muscular, não é somente relacionado à falta de atividade física. E nós temos um outro agravante, que o idoso diminui muito o consumo de proteína. Ah, Então, sim. infelizmente, o café com leite e pão com manteiga, né, é a refeição base. Eles comem muito carboidrato, é, fruta, né?
tomam pouca água, a desidratação também é um grande problema, então às vezes eles não aguentam fazer atividade física porque estão desidratados. A minha mãe mesmo teve um episódio de confusão mental saindo da academia porque a danadinha não tomou água, né? Depois disso Olha. aprendeu. E aí eles são muito mais sensíveis a essas coisas, Isso, coisa e que não para a sentem gente não sede, causaria né? muito problema, mas para É, o idoso, um descuido pequeno, às vezes na hidratação já é o suficiente para você ter uma impressão isso, clínica, né? porque eles já são desidratados, Sim. eles já saem na desidratação e não sentem sede. Então, começa a fazer atividade física. Olha que Alguns fazem importante. atividade física num dia como esse, vão estar fazendo atividade física com blusa de lã, né? Aí, blusa de lã, faz atividade física, não toma água, fica confuso, e aí o problema é o exercício. Não, o problema não é o exercício. O problema foi todo o resto que não deu certo, né? Uhum. Então, a digestibilidade das proteínas diminui com a idade, alguns têm problemas de mastigação, e aí acabam consumindo pouca carne, às vezes vem intolerância à lactose, aí corta leite, corta carne, corta isso, corta aquilo, mas a gente precisa muitas vezes entrar com whey protein para idoso, Olha, né? A gente usa whey protein, creatina, tudo que se usa para academia, a gente usa para o idoso que faz atividade física com bons resultados, né? Para que justamente esse ganho de massa magra seja super importante para manter a autonomia, a funcionalidade e o envelhecimento saudável. que legal, bacana. Ovo não é vilão, ovo está abençoado, Sim, ó, ovo é verdade. diariamente, Até ovo os nem tá tão cardiologistas já se caro. renderam ao ovo Isso, também. ovo, meus idosos, comam ovo. Boa. E outra coisa, Juliana, deixa eu te perguntar, uma coisa que não sei se é um mito ou não. O excesso de atividade física, ele pode causar um envelhecimento precoce. Às vezes a pessoa fala assim: ah, você está fazendo, você é maratonista, ou corre muito e tal, você vai ficar mais velha ou velha mais rápido, sua pele vai ficar pior, enfim, isso é do que tem de verdade nisso, ou não tem verdade. É, é assim, ó, eu acabei de fazer minha monografia da pós-graduação sobre os atletas master, né? E a grande questão, a chave aí é o atleta master ter um acompanhamento médico e o atleta master cuidar da sua nutrição. Por quê? Existem algumas alterações fisiológicas que podem se impactar esse atleta de alta performance ou de endurance. Então, por exemplo, você aumenta a calcificação das artérias coronárias quando você tem endurance por longo tempo, mas todos os trabalhos que eu avaliei, isso não causa, se bem compensado, isso não causa especificamente aumento de mortalidade Tá. e nem impacto na qualidade. O grande problema, na verdade, é que tem gente que vai fazer sem acompanhamento, né? Então, são os maratonistas que não vão cuidar do tempo de descanso. Então, Sim. todos os trabalhos que eu li, o grande problema é o atleta que é altamente competitivo e que tem uma pegada de prêmio, de que não é saúde isso, né? Então, ganhar medalha, ganhar troféu, ser o primeiro, isso não tem nada a ver com saúde, né? Agora, se você vai ser um maratonista, e eu tenho 2 na minha carteira de pacientes, graças a Deus, né, que são lindinhos, são a coisa mais linda. Se você vai ser um maratonista que vai cuidar da sua saúde, que vai respeitar os ciclos entre as maratonas, porque tem gente que engata uma maratona na outra. E aí isso não tem nada a ver com saúde. E Sim. aí você fala, ser maratonista é ruim para a saúde. Não, é ruim para a saúde você não ter equilíbrio. Eu acho que essa é a chave, né? Tudo nessa vida é equilíbrio. Sem Então, dúvida. quando a gente consegue equilibrar a saúde com a alimentação, com o cuidado, com a musculação, não tem como um atleta master não se dedicar à musculação. Aí não é isso que vai trazer o envelhecimento patológico, não. Maravilha, Gina. Foi muito legal essa conversa. Acho que tem muita informação aí para o pessoal digerir, né? Tem muita coisa legal para processar tudo isso daí. Acho que ficou muito claro todas essas informações que você passou sobre a importância da atividade física. Tem muitos aspectos, né? Alimentação, cognição, funcionalidade, enfim, tem muita coisa legal aí. E eu queria te agradecer muito.
por você inaugurar esse papo aí. E se você quiser deixar aí o teu contato e deixar uma mensagem final para o pessoal, fica à vontade. Que seria o teu recado aí para a galera? É, eu vou terminar com uma frase que eu adoro. Quando eu ouvi, eu gostei muito, né? É, envelhecer pode ser difícil, mas a alternativa é pior. Então, eu acho que a gente precisa buscar, né, um envelhecimento saudável, porque eu escuto muito isso das pessoas, né? Ah, não tem problema, aí morre. Mas o problema é não morre, né? Não morre. Quer dizer, até Exatamente. morre, mas até morrer sofre um bocado, né? É, Então, eu acho que a gente precisa pensar realmente qual é o que a gente quer para a gente no futuro, a gente tem que pensar desde já, né? Qual é o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos, e mais importante, né? Existem muitos casais optando por não ter filhos, que eu respeito sem dúvida alguma, mas esses têm que cuidar, não que filho seja uma é, garantia de que a gente vai ter cuidado, sim. mas, né, não tê-los, a garantia não existe. Então, realmente, a gente precisa pensar todos os dias em como a gente quer envelhecer, e a gente precisa plantar todos os dias para conseguir colher alguma coisa no futuro, né? Então, meu perfil no Instagram é @eu acredito em medicação, só que o ação é ação em saúde. Então, o finzinho aí não é remédio, é ação que é remédio. Sou geriatra em Santo André. Lá no meu perfil eu tenho o contato do consultório, e na verdade eu estou aberta até para quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser, né? O Fábio tem meu contato, então se pelo YouTube surgir alguma pergunta aí, pode me encaminhar que eu vou responder com o maior prazer. É, legal. Eu falei para o pessoal, né? O pessoal ou pode mandar um comentário que a gente pode esclarecer, ou pode te mandar um direct pelo Instagram. Acho que também tem várias maneiras que as pessoas podem Isso te mesmo. encontrar aí. Legal mesmo, Gil. Valeu, obrigado mesmo. Acho que foi muito, muito legal mesmo esse papo. Tem bastante coisa legal aí para a gente discutir, conversar. Muito bacana. Então, um beijo grande para você, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado você, valeu.